Fala pessoal, beleza? Alex aqui, mais um vídeo para o canal. Vamos dar uma passadinha nas trades que rolaram hoje no EURUSD. Vamos aqui no gráfico de 4 horas e vamos dar uma olhadinha. Por fim, né, finalmente conseguimos quebrar esse topo de 4 horas e consumir a liquidez que tinha formado aqui no gráfico diário. E aí, se a gente colocar no diário aqui para dar uma olhada, a gente tinha uma linha aqui de liquidez, né, para ser consumida, topos iguais, igualou-os. Então, por fim, ele consumiu a liquidez e testou essa região aqui de oferta no gráfico diário. E, cara, nossa, olha essa consolidação, né? O preço ficou sambando dentro dessa região aqui muito tempo, desde o ano passado. Isso é bem desafiador, né? Porque a leitura fica um pouco mais complexa, né? E voltando aqui para o gráfico de 4 horas, né? A gente conseguiu romper este último topo, né, do gráfico de 4 horas. Então, para mim, o meu fundo para mim é este aqui, né? Rompeu o topo, então aqui é o fundo. Provavelmente aqui seria o topo, né? E aí a gente pode esperar um pullback do preço, mas não é certeza, né? Ele pode sim pode sim continuar o movimento, né? Mas o preço deu uma bela esticada, né, esses dias. Aí partindo para o gráfico de 15 minutos. Depois que o preço, né, ele consumiu a liquidez aqui embaixo, no gráfico de 4 horas, e testando essa região de oferta, de demanda, o preço, né, fez esse push para cima, deixando esse último fundo. E aí aqui, né, ontem o preço ficou um pouco agarrado aqui dentro dessa região, né? Mas não sei se foi ontem ou foi anteontem. Deixa eu ver aqui. Dia 12, isso foi ontem. Teve uma notícia no dólar, né? E aí deu essa oportunidade de compra. Uma oportunidade bem top. Eu vou mostrar aqui para vocês, mais ou menos. E aí depois o que, que o preço fez, né? Ele fez uma tentativa de pullback, né? Lembrando que o pullback, ele não precisa ser em linha reta, né? Tipo descendo assim, diagonal. Existe dois tipos de pullback. O pullback que desce em V, né? Ele sobe em V, desce em V. E esse tipo de pullback que leva o tempo, né? Se a gente for olhar o range o tempo que levou, né, para essa ação de preço acontecer. Oh, caramba. Vamos lá, de novo. Aqui. Ó, 13 horas, né? Então, é diferente de um pullback um ou dois candles, né? Aqui teve um tempo, né, pro preço andar. Então eu considerei aqui como o fundo, né? O gráfico de 15 minutos. Então a gente estava teoricamente trabalhando dentro desse range e simplesmente o preço não completou e teve a sua expansão, né, do preço. Então o meu range começou a ser aqui em cima. Meu range começou a ser daqui, né? Vou mostrar para vocês daqui até aqui, porque esse push para cima quebrou, né, o último topo de 15 minutos. Então aqui eu considerei como o meu fundo e aqui como o meu topo. Aqui deixou liquidez, né, para ser consumida. Então isso mostra, né, que o preço já está começando a dar umas falhas, né? Por quê? Para o preço continuar, né, pelos meus backtest, quando o preço não volta, pelo menos nos 50% do movimento, ele tende a começar a falhar, né? Não criar novas máximas, né? E aqui já está mostrando um sinal disso, né? Mas
o preço, a gente não sabe o que o mercado vai fazer, né? A gente reage a ele, né? A gente não prevê, a gente reage. Então, este aqui era o meu range de hoje, mas deu oportunidade aqui na a sessão de Frankfurt, né? E aí, se a gente for olhar o gráfico de 1 minuto, vamos olhar aqui. Depois que desculpa, depois que o preço, né, é, fecha a sessão asiática, o preço tinha deixado liquidez aqui para ser consumida, né? Então, bastante liquidez, né? Tinha esse equalose aqui para ser consumido, mas o preço não consumiu. E aí, se a gente for aqui no gráfico de 30 segundos, vou mostrar aqui para vocês. A gente tinha essa última zona aqui de oferta, de demanda, desculpa, para ser consumida. E aí o preço tocou lá exatamente, né? A gente tinha essa região mais refinada aqui para ser consumida. Então o preço tocou na primeira região, fez a mudança de caráter, né? Ele consumiu o fundo, depois consumiu o topo. Então aqui é uma mudança de caráter. E aí aqui, última zona de oferta, de demanda, desculpa. E aí o preço, né, teve esse forte movimento, né, de alta. Então aqui deu a nossa primeira oportunidade. Vamos colocar aqui o nosso, colocar aqui 20 pontos. O nosso alvo lá, onde o preço começou a falhar, né? Então aqui daria mais ou menos 1 para 19. Então vamos dar uma olhadinha aonde esse topo, né? Onde esse topo teve a reação, né? Vamos dar uma investigada, porque a gente estava dentro de uma zona de oferta no gráfico diário, mas ele teve uma reação, né? Ele começou a falhar aqui. Então vamos dar uma olhadinha aqui no 15. Vamos ver onde ele reagiu. Ó, o preço reagiu no inside candle, bem bacana. Então vamos marcar esse inside candle aqui. Testou novamente, aliás, né? O inside candle. O que acontece aqui, ó? O que aconteceu aqui? Tinha liquidez. Não marcou. Vou colocar com outra aqui. Tinha liquidez. O preço fez um sweep testando o inside candle. E lá na frente, né, o preço foi e testou novamente esse inside candle. E aí aqui o preço começou a falhar. E se a gente botar no minuto, vamos colocar aqui no minuto. O preço começou a falhar, né? Então aqui teve a nossa primeira mudança de caráter, né? Quando o preço começou a falhar. Então vamos marcar aqui. Porque qual a expectativa do movimento, né? A gente tinha essa região de demanda, o preço fazer essa continuação e aqui, né? Dá para ver claramente que ele falhou. Então vamos marcar aqui nossa zona
nosso choque, né, nossa mudança de caráter. Beleza? Então aqui teve, né, a nossa mudança de caráter, e aí a gente tinha essa zona extrema para ser mitigada. O preço tentou, né, mitigar, falhou em fazer a mitigação. O preço veio, né, e foi quebrando fundos. Depois aqui ele fez uma mudança de caráter, voltou numa região, provavelmente no gráfico de segundos dá para ver. Vamos considerar esse imbalance de preço, mas provavelmente vai ter alguma coisa nos segundos. E aí o preço, né, quebrou esse topo, respeitou essa região aqui. E depois, de fato, né, o preço foi e formou liquidez, aliás, né, formou liquidez. E depois, de fato, veio e mitigou a nossa região extrema, né, do gráfico de 15 minutos. No gráfico de 1 minuto, desculpa. Como a gente estava dentro da área de desconto do preço, né? Então, se a gente for marcar o range, a gente estava dentro da área de desconto. Então, a venda aqui valeria muito a pena, né? Porque teve a mudança de caráter, as confirmações, liquidez. Então, tipo, é um setup bem bacana, principalmente quando forma liquidez, né? Inducement. Onde ficaria o nosso take? Na próxima zona de demanda, de demanda do gráfico de 5 minutos, de 1 minuto, de 15 minutos. Então, eu tinha identificado essas regiões aqui. Tinha identificado esta para ser mitigado. Por que essa região aqui, né? Porque se a gente for parar para analisar, é um conceito da Phantom, né? Que eu acho bem bacana. Ó, o que o preço fez aqui? Ó? Fez uma expansão, fez uma retração, fez uma expansão, fez uma retração, fez uma expansão, fez uma retração e fez uma expansão novamente. O pessoal chama de sell to buy, né? Então eu gosto muito de marcar esses decisionals aqui, ó, né? Ó, esse aqui também teve, ó. Provavelmente ele foi testado em algum lugar. Vamos marcar aqui só para dar uma analisada. Ó, exatamente, ó. Deixou o inducement, fez a liquidação, né? Deixou mais liquidez. E o preço foi, consumiu a liquidez. Então aqui, ó, nosso primeiro alvo ficaria nesse fundo aqui e o nosso segundo alvo aqui. Então aqui deu uma entrada de 1/9, né? Se a gente for considerar 20 pontos de stop, 1/11, bem bacana. Então aqui já tinha dado 1/19, 1/11. E depois, o que o preço fez aqui, né? A gente estava dentro da área. Deixa eu marcar novamente. Dentro da área de desconto do preço, né? Então, qual a expectativa do movimento, né? A gente pegou o pullback do movimento e agora a gente vai pegar a expansão do movimento, né? Pullback do movimento, expansão. Aqui foi a expansão, pullback e continuação, aliás, né? Então a gente queria pegar a continuação do movimento. E aqui o preço, né, fez uma nova mudança de caráter. Varreu essa mínima. E depois varreu a máxima. Então, a gente, ó, novamente, tinha um novo sell to buy aqui, né? Então,
O preço havia também quebrado este topo, deixou liquidez para ser consumida, né? Consumiu essa liquidez aqui também, essa aqui. Então aqui caberia sim uma ordem. Stop mais ou menos abaixo, 20 pontos. O nosso alvo, o topo de M15, né? Por que topo de M15? A gente não sabe, né, o que o preço vai fazer. Será mesmo que ele vai quebrar o topo de M15? A gente não sabe. Então, a gente sempre deixa nossos alvos no topos e fundos de M15 ou de M5, vai da sua preferência, né? Aí depois o que o preço faz, né? Ele quebra de uma subestrutura, deixa a liquidez, volta numa região para ser consumida, né? Na verdade, ele só faz um sweep, ele não quebra, né? Mas caberia sim, seguindo o fluxo de ordens, caberia sim mais uma entrada. Mesma coisa, nosso alvo lá em cima. E aí, né, o preço bate o nosso take aqui. Então, deu mais uma entrada aqui, 1 para 10, 1 para 7. E aí, qual é a expectativa do movimento, né? A expectativa do movimento é quebrar o último topo. Para mim, isso aqui não é uma quebra de estrutura. Vou mostrar, cadê? Ó, isso aqui para mim não é uma quebra de estrutura, tá? Eu não considero isso uma quebra de estrutura. Eu só considero uma quebra de estrutura quando tem fechamento acima do candle anterior, do candle do topo, né, ou do fundo do range. Então aqui para mim só foi um consumo de liquidez. E aí se a gente for aqui no gráfico de 1 minuto, aqui teve, né, a primeira mudança de caráter. Ó, varreu a máxima. E varreu a mínima. Famoso choque. E aí a gente tinha essa zona para ser mitigada, né? E aí se a gente for olhar o range, zona de desconto, zona premium, então a gente vai buscar sempre compras na zona de desconto. O preço aqui ele quebrou, né, esse último fundo de M1, então isso confirma para a gente que o preço quer descer. Eu fiz uma entrada aqui, né, um pouco mais bem bacaninha aqui, bem arriscado, né, aliás, essa entrada, 35 pontos. Por que arriscado? Porque, né, o preço simplesmente só fez um choque de M1, né, então o certo mesmo é a gente esperar uma dupla confirmação, foi o que aconteceu aqui, ó. Aqui não quebrou, né, ele só simplesmente fez um sweep desse pavio, mas ele voltou na região lá de demanda, de oferta, desculpa. Então aqui coube sim mais uma entrada, quem pegou se deu bem. Então aqui seria entrada no risco, aqui seria entrada de dupla confirmação, né, que é bem bacana. Stop acima da região. E onde seria o nosso alvo, né, o alvo dessas trades, né? Eu coloquei meu alvo nessa Insight Candle aqui, né? Porque sim, poderia ter uma reação aqui, né? Mas o nosso alvo correto seria o último fundo de M15, que seria este aqui. Então, você vê que o preço nem teve reação aqui, ele simplesmente derreteu, né, o preço. Essa segunda entrada eu não peguei, só peguei a primeira e saí mais ou menos aqui, né? Para mim tá ótimo. Não tem por que ficar segurando muito a trade. E aí o preço, né, testa outra região aqui.
Só que aqui, ó, para mim o preço ele já tinha invertido o caráter no gráfico de 15 minutos, então esse range aqui já para mim não valia mais. E aí a gente já estava trabalhando dentro deste range aqui, ó. Vou marcar este fundo dentro deste aqui. Porque qual é a expectativa de movimento, né? A expectativa de movimento é ele ter quebrado o último fundo e caso ele não tenha quebrado, ter pelo menos respeitado a zona de demanda do gráfico de 15 minutos. Simplesmente ele falhou, né? Falhou em coisar o último fundo, né? Em respeitar o último fundo. Então, para mim, já havia mudado o caráter novamente. Então, para mim, estava em estrutura vendedora, né, no gráfico de 15 minutos. E aqui, né, o preço testou esta zona aqui, né, porque foi uma zona de flip do preço. Então, se a gente olhar aqui, última zona de demanda, o preço faz um flip aqui. Deixa eu tirar isso aqui. Ó, o preço faz um flip, deixou liquidez para ser consumida. O preço foi, consumiu, né, a liquidez. E aí se a gente fosse refinar, ficaria neste pavio aqui, mas esse range está ótimo. Então a gente estava dentro da área de descontada, né, do preço. Se a gente for olhar aqui o range novamente, a gente estava dentro da área descontada. Então aqui a gente iria esperar uma mudança de caráter. Foi o que aconteceu. Varreu a máxima. Varreu a mínima. Aqui varreu a mínima. Então, aqui eu fiquei um pouco apreensivo, né? Não apreensivo, fiquei observando, né, o que o preço iria fazer. O preço simplesmente testou este pavio aqui, né, uma zona de demanda. Testou o pavio, né, deixou o inducement, né, liquidez. Aqui eu não colocaria uma ordem, porque tinha este pavio aqui para ser mitigado também, né? Porque ele fez um sweep daqui de cima, né, dessa liquidez aqui, ele fez um sweep e desceu. Então eu estava esperando, né, o preço chegar aqui, o preço não chegou. E aí depois, né, por fim ele quebrou, né, esse último fundo aqui. Deixou mais liquidez. E aí deu uma oportunidade de entrada. Que teve uma mudança de caráter, né, consumiu a máxima, consumiu a mínima, deixou liquidez. Então caberia uma ordem aqui também. Stop em cima da região, bem bacaninha. E o nosso alvo ficaria este fundo aqui. Último fundo de M15. Bem bacana. E aí dentro do M1, né, o preço ficou bem consolidado aqui, né? Porque a gente estava dentro desse range aqui do M1. Então, esse range aqui todo. Então, o preço, né, ficou consolidado, mas deu um profit bacana, né, quem segurou essa trade. E aí agora, né, o preço já está chegando na sessão asiática, a abertura da sessão asiática, né, às 9. E agora está consolidado e possivelmente ele vai vir mitigar, possivelmente vai vir quebrar esse fundo, não sei. Mas se for, vai ser bem bacana, que aí a leitura vai estar correta, né, dessa mudança de caráter aqui e mudança de estrutura, né? E essas foram as trades, pessoal, que aconteceram hoje. Espero que tenha ficado bem explicadinho. Falei um pouco mais devagar para melhorar a minha didática também, né? E ser mais
falar um pouco mais devagarzinho para a galera entender, né, os conceitos e tudo mais. E aí aqui, vamos dar uma outra olhadinha aqui embaixo. Ó, isso foi ontem, né? Aconteceu a mesma coisa aqui, mas o preço falhou, né, em quebrar o último fundo de M15. A gente vinha trabalhando dentro desse range aqui, gráfico de 15 minutos. Esses pontos em azul são os pontos de topo e fundo do gráfico de 15 minutos. E aí, né, o preço fez um pullback, ficou consolidado e por fim, na sessão asiática, ele quebrou o último topo. E aí, qual é a expectativa do movimento, né? A expectativa do movimento é o preço fazer o pullback, testar a zona de demanda e fazer a continuação. Aqui simplesmente ele falhou, né? Ele quebrou o último fundo, então para mim a gente estava trabalhando dentro desse range aqui, no gráfico de 15 minutos. E aí, qual é a expectativa, né? Do preço fazer o pullback, ele testou uma região de oferta e fazer a continuação do movimento de queda, né? Mas o que acontece? O que aconteceu aqui, ó? Simplesmente ele falhou, né, em quebrar esse último fundo. Ele fez um sweep, então eu já fiquei de olho aqui, né? Eu não peguei nenhuma trade esses dias, mas eu estava de olho na ação de preço. E aqui ele fez uma mudança de caráter, testou essa região de demanda, que, é, que, quebrou esse último topo, formou liquidez, fez um sweep, né? Fez um sweep aqui, testando esse decisional aqui. Depois, por fim, ele quebrou o outro topo, deixou essa liquidez e aí, por fim, ele testou essa zona de oferta, de demanda, desculpa, e um refinamento aqui, possivelmente nos 5 segundos, dá para ver, ou no 15 segundos, um refinamento bem top. E deu esse push, né, bem forte para cima, né, literalmente consumindo a liquidez que foi criada aqui, liquidez que foi criada aqui, né, então tinha muita liquidez. Aqui só foi uma passada rápida, né, só para o vídeo de ontem eu tentei upar no YouTube e não deu certo, infelizmente. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Esses dias aí eu não consegui gravar pelo falta de tempo também e o meu computador deu um probleminha. Agora eu tô com este aqui. Mas é isso, pessoal. Até a próxima.